paz do Senhor, irmãos. Hoje, irmãos, para a abertura desse vídeo, estarei explicando, gente, a Bíblia Sagrada. Estarei contando algumas coisas específicas para te ajudar na sua caminhada com a Bíblia, colocando em mente a vocês algumas coisas interessantes sobre a Bíblia. Para começar o vídeo, eu vou explicando. A Bíblia conta histórias com a nossa vida baseada na vida antiga. A vida nossa atual, se você for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a nossa vida já foi passada daqui para até Apocalipse. De Gênesis até o último capítulo do Velho Testamento foi o tempo antigo. A partir do Novo Testamento começou a nossa vida. Dali pra frente você vai contar palavras da vida antiga, mas depois, lá de Mateus até Apocalipse, vai falar muito com nós. A Bíblia, ela é um livro muito específico e muito bem elaborado. Ele conta para você histórias, todas, irmãos. Muitos podem até achar que você leu e leu vários, mas você não entendeu nada. Mas tudo tem um significado. Se você for parar, ler, buscar a direção do Espírito Santo, você vai entender certinho o que você está lendo. Porque a Bíblia, ela nos conta a vida antiga baseada na nossa. Porque se você for ler, uma palavra que nesse momento eu me lembro, ela é Apocalipse, que retrata que a nossa vida de hoje é um pecado. A vida atual, o povo de hoje em dia não está dando mais crédito à palavra de Deus. E muitos não herdarão o reino de Deus. Isso aí, ó, falando de nós aqui, ó. Não é nos tempos antigos. Os que eram dos tempos antigos, o que era para estar no inferno já foi, e o que não era e o que já era para estar no céu já está lá. A Bíblia, a partir de Mateus para frente, está contando a nossa história. Por enquanto estamos aqui na terra, mas vai chegar um dia em que muitos irão para o inferno e outros para o céu. Iremos encontrar nossos irmãos da Bíblia lá ao lado de Deus nos tronos. Iremos encontrar Deus, Jesus, enquanto muitos sofrerão no calor do inferno. Já parou para pensar que às vezes você reclama assim? Que às vezes eu ouço pessoas falar assim para mim. Às vezes a gente reclama demais. Ah, a terra tá calor. Já parou para pensar o calor do inferno? Aí a gente não tem que reclamar muitas vezes, não. Tá calor? Tá. Mas já reparou o inferno? Já foi no inferno? Já foi lá pra ver? Aí a Bíblia é isso, irmãos. E a segunda coisa dessas explicações que eu vou passar pra vocês. A Bíblia, ela tem 2 testamentos. O que é esse testamento, Mateus? Testamento é duas partes da Bíblia. A Bíblia, todo livro que você lê, tem várias partes que explicam uma só coisa em cada um. O Velho Testamento fala a vida antiga dos nossos irmãos antigos e da vida antiga deles. Do Novo Testamento para frente é nossa. Tem 2. Tem o Velho e o Novo. O Velho já se fez passado. O Novo já se faz agora. Nós. O Velho Testamento foi o primeiro testamento criado. Ele tem 39 livros. Tem mais. Para você ver que os tempos antigos tinha mais livros do que no Novo Testamento. Enquanto o Novo tem 27 livros. E cada um desses aqui, cada um tem vários livros, vários versículos, Gênesis. Todo o livro da Bíblia, de Gênesis até o último livro, vai falar uma história. Cada um vai ter o seu contexto e a sua trajetória. Cada um tem um significado. Que nesse momento que eu me lembro que está no Velho Testamento, é o Salmo é de Davi. Provérbios de Salomão. Isso são alguns que eu me lembro nesse momento. Cada um tem uma pessoa que tem a ver com isso. Sanfonias é tudo aquilo em relação a louvar ao Senhor. Cada um tem uma explicação e uma palavra por trás do contexto do texto em que você está lendo. Você vai ler Mateus do começo ao fim. Você vai entender a história de Mateus, que contou a história de Jesus. A partir dali, Mateus ele conta a história de Jesus, nos dando ordem de como fazer no dia de hoje. Mateus,
ele não fala tanto de si. Se você for ver lá, tem só uma parte em que fala que é a vocação de Mateus, mas do resto dali pra frente não fala mais nada de Mateus. Fala sobre João, fala sobre Pedro, fala todo mundo, mas não repete ele de novo. O que mais fala lá é os discípulos e Jesus. E a vida em que Jesus viveu na terra. Desde o nascimento à morte dele. Até a ressurreição. Então a Bíblia é isso. E a Bíblia, meus irmãos, ela tem 66 livros. 66 livros totalmente cheios de histórias. Se você for ver aqui, igual eu falei pra vocês, um tem 39 livros e um de 27. Se você somar os dois, vai dar 66. Tem 66 livros, irmãos. Então muita gente fala assim, a Bíblia é pequena, é um livro. Não. Tem 66 livros. E depois que você ler 66, irmãos, vocês vão ver que o Espírito Santo vai brilhando na sua vida e você vai encher de sabedoria. Porque de Gênesis a Apocalipse é muita coisa, mas vai encher seu ego, você de sabedoria. Porque a Bíblia, ela é incrivelmente incrível. Porque aos olhos do homem ela é uma coisa. Não, não é não. Aos nossos olhos carnais é. Mas já parou para ver nos olhos espirituais o que é a Bíblia? Eu estava falando com minha mãe, isso aqui, ó. A Bíblia fechada é só um livro, qualquer livro. Mas aberta é a boca de Deus. E eu estava refletindo isso. Isso não é fake, irmãos, é verdade. Porque a Bíblia, ela conta a história de Deus e Jesus. Conta a história como se Deus estivesse na boca de quem contou a história para falar para nós. Deus deu sabedoria ao homem para criar a Bíblia para ser a boca de Deus. Porque Deus não pode descer aqui na terra, porque a terra está impura. Então, para ele não ter que descer aqui, ele nos deixou a Bíblia. Deixou a Bíblia e o Espírito Santo. Nos deixou duas coisas simples. A Bíblia e o Espírito. A Bíblia para você aprender seu modo de vida. E o Espírito para cuidar de você. Já reparou isso? Deus deixou duas coisas. Simplesmente, nós não podemos ser Deus aqui simplesmente por um só pecado de Adão e Eva. Lá em Gênesis, já no começo da Bíblia, lá, a Bíblia diz, eu estava refletindo esses dias. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não ia ter o pecado. Não ia ter pecado, a terra ia ser linda. O céu, a gente não precisaria ser arrebatado, sair fora daqui, existir inferno. O inferno só foi existir depois do pecado de Adão e Eva. Porque depois do pecado, Deus permitiu criar o inferno. Deus criou o inferno como punição para quem fizesse o errado. Deus criou o céu. Porque antes disso tudo, Deus estava lá, ele tinha aquele reino dele enorme, grande, só para ele e o Espírito Santo e os seus anjos. Só isso. Mas tinha um planeta chamado Terra que não tinha nada. Falou, vou criar uma semelhança para deixar essa coisa linda, um planeta lindo. Mas aí, irmão, se você for ver hoje em dia, Deus está arrependido. Jesus nessa hora deve estar pensando 1000 vezes, por que eu criei esse povo? Por que eu criei essa gente? Por que eu criei? Eu dei tudo. Já estamos no pecado. Deus ainda facilitou. Deus deu a Bíblia. Deus deu o Espírito. Mas ainda não é o bastante. Deus, o que ele vai fazer? O arrebatamento. Entra na Bíblia. Vai de Mateus a Apocalipse. Você vai ver que Deus vai falar sobre isso que é arrebatamento. Não precisaria de arrebatamento. Foi por causa de um pecado. Acabou com a humanidade inteira. Noé. Era a terra inteira. Só tinha uma família que servia a Deus. Já parou para pensar? Por que Deus destruiu a terra inteira e deixou uma família? Por quê? Porque Noé, ele não tinha só uma boca, palavras, não. Ele tinha o coração. Aprenda uma coisa. A vida não é só aparência. A vida é interior. Não julgue uma pessoa por fora. Primeiro, você vai pensar o que ela é por dentro, qual o caráter dela. Uma pessoa é distinguida pelo caráter. Pra você falar, aquele lá é ruim, aquele lá não faz coisa boa. Primeiro, você vai saber o modo de vida dele. Se o modo de vida for ruim, ele é ruim. Ele não é uma pessoa boa pra ninguém. Você não vai falar bem dele, você não vai falar que ele é uma pessoa boa, porque você não quer prejudicar ninguém.
Mas às vezes aquela pessoa é boa, você vai lá, conta uma mentira, conta uma coisa, aí acaba tudo. Não podemos dizer isso. Isso é pecado. A Bíblia diz, não sejais superiores a ninguém. Todos somos iguais. Somos todos descendentes do pecado. Ninguém vai se livrar disso, além do próprio Deus. Mas muita gente fala, mas Jesus ele é em carne, Jesus também tem coração. Mais uma coisa, Jesus desceu do céu. Jesus foi descendente de Deus. Vocês são descendentes de Deus, mas Jesus tinha uma coisa. Deus criou ele com uma coisa mais especial ainda. Deus criou Jesus como uma forma de alerta nos tempos antigos para quem fazia o pecado. Mas com Jesus lá, nossa, foi aquela bênção, mas ainda mesmo assim ainda a humanidade preferia cultuar ao inimigo. Então às vezes a gente para pensar assim, por que vale tudo isso? Deus pensa assim, o que vale o que eu criei? Poderia ter criado tanta coisa linda. Poderia ter criado jardins, muito mais coisa. Aqui no meu próprio reino eu fui lá e criei uma coisa linda na terra e o povo acabou com ela. Um planeta lindo, cheio de plantas, folhas, que hoje é habitado por pessoas que não adoram a ele. 100%, você pode falar assim, ó, 50% da terra adora a Deus, o resto é tudo inimigo. É pouca gente. Mas se a gente ter fé, a gente ainda vence o mundo ainda. Porque a Bíblia diz, nada é impossível àquele que crê em Deus. Que mesmo que o monte se abale e as águas surjam, ele dirá, esse monte irá de cá para lá e ele irá. Se o homem tiver fé, ele poderá por cima das águas. Poderá. E a Bíblia diz, terás a fé de um grão de mostarda. Para provar, né? Olha a prova. Grão de mostarda. Você sabe que o grão de mostarda é minúsculo. Você sabia que o grão de mostarda tem mais fé que nós? Deus falou que as próprias pedras clamarão ele se todos se calassem. Tá vendo? Até as plantas e a natureza estão sendo melhor que nós ultimamente. Já reparou isso? Deus coloca mais a natureza de comparação em nós. É grão de mostarda, a Bíblia fala sobre grão de mostarda. A Bíblia fala sobre o mar. A Bíblia fala sobre a natureza. Deus está usando natureza. E outra coisa eu queria explicar para os irmãos. Que a Bíblia ela tem duas partes. Tem uma parte da Bíblia em que ela vai ser aquela parte. Uma parte de consolo. Aquela parte que vai colocar dentro do seu coração uma coisa boa. Aquela coisa... Ai, que coisa boa. Uma coisa de conforto. Mas também tem os puxões de orelha. Tem palavras na Bíblia que vão tocar no seu coração lá no fundo. Você vai sentir aquela coisa batendo assim. Olha, presta atenção, tô te tocando. Às vezes os dá. Aí Jesus manda pastor. Jesus às vezes permite. Tá no leito de um hospital, sofreu um acidente, tudo isso. E a pessoa não desiste do pecado. Aí Deus prefere ele mesmo castigar. Aí ele manda lá um mendigo, um aleijado, um doente. Ele manda até um cachorro, um gato, um animal falar na sua frente. Mas ele não desiste de você. Vou te contar uma coisa em que Deus sabe. Quando Jesus tem propósito com a pessoa, ele não desiste. Ele faz até concreto falar, mas ele salva você. Porque crente que tem promessa, Deus não desiste. Deus vai até o final. Ele só desiste quando acabou tudo. Enquanto não acabou, você ainda está debaixo da promessa. Você nasceu com promessa e vai morrer com promessa. Se a sua promessa não for enquanto você está vivo, você vai morrer, a promessa vai continuar com você. A promessa vai morrer com você. Mas se a promessa for constituída, você vai morrer com a sua promessa feita. Deus tem isso. Deus não desiste de você. Você pode pensar, eu tô triste, eu tô desanimado. Aí vai mandar uma pessoa com palavra boa. Pronto, tirei você. Te usei a primeira parte da Bíblia, a parte boa. Mas você insuficientemente o que você ganhou, você vai lá e se lamia no pecado. Vai lá e se suja tudo. Aí eu falo assim, ó, tá, eu te usei a parte boa, vou te usar a parte ruim agora. Eu vou te dar um puxão de orelha pra ver se você acorda. Te dei propósito, te tirei de lá e você vai ser mal agradecido comigo? Deus só pede uma coisa de você depois que ele te faz um milagre. Me sirva
verdadeiramente. O que quer dizer verdadeiramente? Viver uma vida de verdade, uma vida reta. Você estava no hospital lá, você estava na cadeia, você estava na rua, você estava isso e aquilo, e Deus vai lá e te tirou. A única coisa que ele quer que você faça é servir ele com sinceridade, de verdade, em verdade. Ai não, tem pessoas que não têm suficiente. Deus tira do hospital, vai pra cachaça, vai pra bebida. Aí Deus fala, ué, mas eu tirei de lá e a pessoa já vai se lamear de novo? Já vai se misturar com essa farra toda? Eu fiz lá o milagre. Enquanto os médicos falaram, esse vai morrer, esse já era. Eu fui lá, eu falei, ainda tem jeito. Eu vou curar. Te tirou de lá, te fez deixar os médicos de boca aberta, mas você saiu de lá vivo. Mas aí você é mal agradecido e vai fazer coisa errada. Não adianta. Não adianta as pessoas pregar aqui, ali, mas não tá vivendo de verdade. Não vai sentir, ninguém vai sentir coisa. E a Bíblia, ela é incrivelmente incrível. Muita gente fala assim, eu vejo o pessoal falando, a Bíblia é um livro, ficam zoando, Jesus fica... Não zoa. Não zoa. Você não sabe o pecado e o que você está arrastando para si mesmo. A Bíblia, ela pode te salvar e te condenar, dependendo do modo que você usa ela. Você usou ela no modo bom? Ou você está usando a Bíblia para amaldiçoar e fazer coisa ruim contra os outros, ou usar a Bíblia para fazer um contexto diferente do que está escrito lá? Dois jeitos. Você pode ir para o inferno simplesmente por você manusear a Bíblia do modo errado. Eu já vi gente fazendo coisa errada, mexendo com as coisas de Deus, achando que era o homem que paga. Morreu. A Bíblia, Jesus não é só amor. Muitos falam Jesus é amor, Jesus é só bondade. Não, ele é justiça também. Jesus é justo. Jesus, ele desceu à terra, ele salvou e também condenou. Então, às vezes, saiba fazer as coisas da maneira certa. Amém? E essa foi uma das explicações que eu pude dizer da Bíblia, irmãos. Se vocês quiserem que eu faça mais, curta ou comente. E que Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas, que às vezes pessoas podem estar querendo aprender isso. E Deus pode usar a sua vida como instrumento para ajudar a ela. Amém? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Boa noite a todos.